Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isabela de Andrade e hoje eu queria falar de um livro que me fez muito bem, que eu acho que ele conversa muito sobre tudo aquilo que eu acredito na escrita e na leitura, e é justamente Como se encontrar na escrita, da Ana Holanda. Bom gente, e esse aqui é o livro que eu queria falar hoje, Como se encontrar na escrita, o caminho para despertar a escrita afetuosa dentro de você. É da Ana Holanda, ele foi publicado pela editora Bicicleta Amarela, que na verdade é um selo da editora Rocco. E o livro é incrível, sabe? A Ana, ela tem uma relação muito bonita com a escrita e que eu acho que conversa muito com tudo aquilo que eu também acredito em relação à escrita, à leitura, não só na literatura, sabe? Mas nos textos jornalísticos, contos, crônicas, poesias, em textos do nosso trabalho, textos que a gente escreve ali entre cartas na internet. Ela fala muito sobre como essa escrita pode ser feita de maneira mais afetuosa, sabe? Da gente permitir que o nosso olhar converse mais, de maneira mais próxima com o olhar do outro. Para isso a gente vai ter que primeiro perder o medo de se mostrar. Quando a gente fica ali com esse medo de se mostrar, de se abrir para o outro, a gente está ali num receio tão grande que a gente possa ser julgado, de que a gente vai ser julgado de maneira ruim, que a gente acaba se fechando. Então a gente escreve um texto duro, um texto distante, um texto muito sem vida. A Ana Holanda, ela vem para quebrar muito essa ideia. Ela acredita muito na gente colocar esse mergulho pessoal dentro do texto, mas isso não quer dizer também que a gente vai exagerar, que a gente vai ficar enrolando. O que ela quer dizer é que a gente vai pegar a nossa experiência de vida para poder entender, ter mais empatia com a experiência de vida do outro. Isso porque quando a gente escreve, o principal é contar boas histórias. Isso a gente consegue entender para qualquer tipo de texto. O principal que a gente tem a fazer é colocar esse olhar nas pessoas, na personagem. Então a gente vai contar a história daquele ser humano. Quando a gente consegue entender isso, o texto fica muito mais gostoso, ele conversa muito mais com o leitor. E esse olhar sensível que a Ana propõe, ele vai trazer muito uma ideia da gente enxergar histórias em todo lugar, histórias no cotidiano, onde a gente acreditaria antes que só tinha um dia a dia maçante, coisas tediosas. A gente pode enxergar boas histórias no mercado, no caminho para casa, no transporte público. Então, quando a gente entende esse espaço de criação de história cotidiana, que a gente consegue encontrar boas pessoas, boas narrativas em todo lugar, a gente para de achar que as histórias e que a escrita só pode funcionar quando é uma coisa muito mirabolante, muito fora do nosso contexto comum, porque não é. Basta a gente se permitir ter esse olhar mais próximo para essas histórias. Então tem um trecho que eu acho que fala muito disso, exatamente o que eu estava pensando, que ele diz assim: as palavras usadas da maneira certa, com alma, com uma conversa com o outro, aproximam as pessoas. Em uma época de hostilidade, por questões às vezes tão pequenas, conseguir nos aproximar com algo relativamente simples, já que todo mundo fala e a maioria lê e escreve, é resgatar a própria força e a capacidade de mudança. Ao longo de todo esse livro aqui, ela trabalha com a ideia de que a escrita, não só a literária, pode promover mudanças. Por exemplo, quando a gente pega ali uma pessoa totalmente sem autoestima, histórias invisíveis, pessoas que a gente costuma ali deixar totalmente invisibilizadas no cotidiano, e a gente traz a história dessas pessoas, conta de maneira próxima, de maneira profunda, a gente consegue até fazer uma transformação não só na gente, mas nessas pessoas também. Então, entre criador e entre a pessoa que se permitiu ser narrada. Bom, ao longo do livro tem vários trechos que falam um pouco sobre isso aqui, que eu tô tentando colocar em palavras, mas que a Ana coloca de um jeito muito melhor. Então tem um outro trechinho que eu queria ler aqui, que fala um pouco do que eu já comentei. Quando a gente tem medo do julgamento dos outros, não dá para se conectar com eles. Ficamos preocupados demais com a tarefa de causar uma boa impressão. A fama não constrói confiança. Só a conexão constrói. E aí penso, quanto a gente pode levar isso então para outras esferas da vida, muito além da escrita e da literatura. Isso de criar conexões, de criar ligação, diálogo com as pessoas, muito mais do que distanciamento, ou muito mais do que pensar em texto, uma leitura, uma fala, um vídeo que vai ser só muito incrível. Você tem que pensar em como você vai conversar com as pessoas que você quer se aproximar. E isso me lembra muito quando eu comecei a escrever sobre dois assuntos que são muito importantes para mim. Um, que é a própria escrita. Eu comecei a falar um pouco do meu processo criativo, eu comecei a divulgar o que eu escrevia, divulgar meus poemas, que antes eu morria de vergonha. E depois que eu comecei então a colocar esses textos para fora, eu comecei a receber muitas mensagens positivas, gente me incentivando, gente falando que gostava, para continuar. E isso foi escalonando no nível que foi ajudando muito o meu processo de escrita. Eu comecei a acreditar muito mais naquilo que eu falava.
E em outro ponto muito importante para mim foi quando eu comecei a escrever um pouco sobre a relação com o corpo, sobre como eu fui construindo essa relação positiva com o meu corpo aos poucos e o quanto isso era difícil antes. Eu fui vendo também que muitas pessoas se identificaram. Eu comecei a receber mensagens de mulheres que falavam que já tinham passado por aquilo, ou que também estavam naquela fase de se desconstruir, de reencontrar essa relação, ou que ficavam felizes por eu ter reencontrado isso em mim. E a gente vai entendendo o quanto a gente compartilha esse diálogo com o outro. Mas então é isso, eu queria deixar aqui de dica como se encontrar na escrita, porque eu acho que ele é um livro essencial não só para quem quer trabalhar como escritor ou trabalhar como jornalista, é um livro essencial para todo mundo que quer se reencontrar com a palavra ali escrita no cotidiano. E a relação com essas palavras, olha, pode ser muito rica para todo mundo, em qualquer profissão. É uma redescoberta com a gente, sabe? A gente começar a se colocar no papel, a gente começar a reencontrar nossas ideias naquele papel e começar a reencontrar os outros também a partir dessa experiência de escrita. Então, recomendo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!